Capítulo 1. Antes de começar. Júlia não estava atrasada, mas andava como se tivesse. Havia algo em caminhar rápido pelas ruas da Vila Madalena numa sexta-feira à noite que lhe dava a impressão de estar pertencendo à cidade. Com a bolsa no ombro, o cabelo preso de qualquer jeito e um suéter velho que só usava para encontros neutros, ela parecia invisível, e essa era a intenção. Tinha aceitado o convite para o happy hour da empresa mais por educação do que por desejo. Na verdade, planejava ficar só uma hora, beber algo sem álcool e inventar uma desculpa para sair. Foi quando viu Caio. Ele estava sentado, sozinho, num dos bancos de madeira do bar, perto da calçada, com uma garrafa de cerveja já pela metade e o rosto meio inclinado, como quem está lendo os próprios pensamentos. Ela o reconheceu de imediato, embora não o visse há quase 5 anos. Era estranho, ele parecia o mesmo, mas como se alguém tivesse abaixado o contraste. O Caio da faculdade tinha brilho nos olhos, riso fácil, um magnetismo involuntário. Agora ele parecia um pouco opaco, mas de um jeito interessante, mais profundo. Caio? Ele levantou os olhos com um susto leve, como quem não esperava ouvir o próprio nome em voz alta. Demorou um segundo para focar o rosto dela. Júlia? Caramba! Sorriu com um tipo de incredulidade afetuosa. Que loucura! Quanto tempo! Anos! Ela disse, rindo nervosamente. Você tá bem? Tô. E você? Ela hesitou. Tô bem seria a resposta certa, mas por alguma razão olhou para a cadeira ao lado dele e perguntou: Posso? Claro. Sentou-se. A mesa estava meio suja, de gotinhas de cerveja condensada. Ele empurrou o cardápio com a ponta dos dedos, e ela fingiu ler enquanto processava o fato de estar ali com ele. Não era como se tivessem sido íntimos, não de verdade. Haviam estudado juntos no último ano do curso de letras. Tiveram uma conexão forte, mas silenciosa. Nunca namoraram, nunca sequer ficaram. Mas havia algo entre eles que, na época, parecia impossível de nomear. Você ainda escreve? Ele perguntou, quebrando o silêncio. Ela deu uma risadinha. Você lembra disso? Lembro. Você dizia que odiava mostrar o que escrevia, mas uma vez me deixou ler um conto. Era bom. Triste, mas bom. Acho que parei. Ela passou os dedos pelo copo que o garçom tinha acabado de deixar. A vida atropelou. Ele assentiu. Olhava para ela com atenção, mas sem invadir. Era um olhar de quem observava alguém que foi importante por pouco tempo e depois virou uma interrogação mal resolvida. E você? O que tem feito? Tradução, para editoras. Nada glamuroso. Trabalho em casa. Pior a minha tendência a virar ermitão. Ela riu. Não porque fosse engraçado, mas porque era familiar. Ele sempre teve um jeito introspectivo, mas sincero. Na época da faculdade, todo mundo achava Caio estranho. Júlia achava só quieto demais, como se ele sempre soubesse mais do que dizia. Você está em São Paulo faz tempo? 2 anos. Vim quando minha mãe adoeceu. Ela faleceu em janeiro, então agora estou meio preso aqui, sem motivo, sabe? Ela assentiu lentamente. Sinto muito. Valeu. O silêncio voltou, mas era um silêncio que os dois conheciam. Na época da faculdade, eles também ficavam assim às vezes, sentados juntos, em silêncio, como se o tempo tivesse suspenso. Mas agora havia uma diferença. A vida tinha passado por eles, tinha deixado marcas. Você ainda fala com alguém da turma? Ele perguntou. Quase ninguém. O Felipe foi morar fora, a Carol teve filho. Acho que a vida seguiu para direções diferentes para todo mundo. E para você? Ela bebeu um gole da bebida antes de responder. Trabalho numa agência, redatora. É exaustivo e superficial, mas paga as contas. Padrão. Eles riram juntos. Júlia olhou para ele e se perguntou como era possível ainda sentir aquele tipo de conforto, como se o tempo entre eles tivesse se dobrado e aquela conversa tivesse apenas continuando de onde pararam. Você quer ir para outro lugar? Ele perguntou de repente. Aqui tá barulhento e lotado. Ela hesitou.
Parte dela queria ir embora para casa e manter aquela memória intocada, mas outra parte, mais viva, mais corajosa, queria continuar sentada com ele em silêncio, talvez para sempre. Quero sim. Foram andando devagar, sem destino certo. Ele sugeriu um café 24 horas que ficava a 2 quadras dali, meio escondido, e ela aceitou com um sorriso contido. Era um lugar calmo, com luz baixa e cheiro de canela. Pediram cafés mesmo sendo quase 10 da noite, e se sentaram perto da janela. Caio apoiou o queixo na mão e ficou observando a rua do lado de fora. Havia algo no rosto dele, agora iluminado por um abajur amarelo, que fazia Júlia se lembrar da época da faculdade com uma nostalgia física, quase dolorida. Às vezes acho que você sumiu porque quis, ela disse sem saber por que estava dizendo aquilo. Ele desviou o olhar da janela e olhou diretamente para ela. Talvez eu tenha mesmo. Ela não disse nada. Esperava uma explicação, mas ele não deu. O silêncio pareceu se esticar, até que ele completou. Eu me sentia estranho naquela época, deslocado. Você parecia se encaixar melhor, e eu me fugia disso. Eu não me encaixava em nada, só não deixava transparecer. Engraçado, acho que por isso eu gostava tanto de você. Ela sorriu, surpresa. Você gostava de mim? Você não sabia? Eu imaginava, mas nunca tinha certeza. Eu também não. A pausa entre eles não era incômoda, mas carregada. Júlia encostou as costas na cadeira e ficou olhando para ele, como se estivesse tentando ver o passado ali, costurado ao homem que ele era agora. E agora? Ela perguntou. Ainda se sente estranho? Ele riu, meio cansado. Estranho é o meu estado natural, mas aprendi a lidar melhor, com terapia, remédio, essas coisas. Ela sentiu com uma calma inesperada. Eu também. Ele olhou para ela com mais atenção. Sério? Sério. Ansiedade, crônica, começou depois que meu pai morreu. Eu não sabia. Ninguém sabia. Ele ficou quieto por um instante, depois disse: Eu teria escutado se você tivesse dito. Ela sorriu com os olhos. Eu teria dito se soubesse como dizer. O garçom trouxe os cafés. Eles beberam devagar, como se estivessem vivendo uma versão calma da vida longe das urgências do cotidiano. Nenhum dos dois mexeu no celular. Você mora perto? Ele perguntou, quando já era quase meia-noite. 2 estações daqui. E você? 4 quadras. Ela mordeu o canto da boca pensativa. Você quer ir para outro lugar? Ele fez que sim. Foram andando devagar, sem destino certo. Ele sugeriu um café 24 horas que ficava a 2 quadras dali, meio escondido, e ela aceitou com um sorriso contido. Era um lugar calmo, com luz baixa e cheiro de canela. Pediram cafés, mesmo sendo quase meia-noite, e se sentaram perto da janela. Caio apoiou o queixo na mão e ficou observando a rua do lado de fora. Havia algo no rosto dele, agora iluminado por um abajur amarelo, que fazia Júlia se lembrar da época da faculdade com uma nostalgia física, quase dolorida. Às vezes acho que você sumiu porque quis. Ela disse sem saber por que estava dizendo isso. Talvez eu tenha mesmo. Ela não disse nada. Esperava uma explicação, mas ele não deu. O silêncio pareceu se esticar, até que ele completou. Eu me sentia estranho naquela época, deslocado. Você parecia se encaixar melhor, e eu me fugia disso. Eu não me encaixava em nada, só não deixava transparecer. Engraçado, acho que por isso eu gostava tanto de você. Você gostava de mim? Você não sabia? Eu imaginava, mas nunca tinha certeza. Eu também não. A pausa entre os dois não era incômoda, mas carregada. Júlia encostou as costas na cadeira e ficou olhando para ele, como se estivesse tentando ver o passado ali costurado ao homem que ele era agora. E agora? Ela perguntou. Ainda se sente estranho? Ele riu meio cansado. Estranho é meu estado natural, mas aprendi a lidar melhor, com terapia, remédio, essas coisas.
Ela sentiu com uma calma inesperada. Eu também. Ele olhou para ela com mais atenção. Sério? Sério? Ansiedade, crônica. Começou depois que meu pai morreu. Eu não sabia. Ninguém sabia. Ele ficou quieto por um instante e depois disse: Eu teria escutado se você tivesse dito. Ela sorriu com os olhos. Eu teria dito, se soubesse como dizer. Os cafés chegaram. Eles beberam devagar, como se estivessem vivendo uma versão calma da vida longe das urgências do cotidiano. Nenhum dos dois mexeu no celular. Você mora perto? Ele perguntou quando já era quase meia-noite. 2 estações daqui. E você? 4 quadras. Ela mordeu o canto da boca pensativa. Você quer ir para outro lugar meia-noite? Ele fez. Capítulo 2. Aquilo que se evita. Júlia não esperava a mensagem. 2 dias depois, uma terça-feira qualquer, ele escreveu: Queria te ver de novo. Pode ser hoje? Leu e releu. Sentiu o estômago se revirar de um jeito bom. Era fim de expediente, e o escritório estava cheio de vozes e cliques de mouse. Por alguns segundos, tudo pareceu distante. Respondeu com algo neutro. Pode sim. Onde? Acabaram se encontrando na casa dele. Não que tivesse sido combinado assim, mas no fim foi o que fez sentido. Ele morava num apartamento antigo, pequeno, com paredes brancas e móveis simples. Tinha cheiro de incenso e café velho. Um abajur no canto iluminava a sala de forma branda. Era um espaço silencioso, como ele. Você mora aqui sozinho? Ela perguntou. Sim, desde o ano passado. Ela sentou no sofá com as pernas cruzadas, tentando parecer natural. Ele trouxe 2 taças de vinho, e os dois beberam em silêncio por um tempo, ouvindo a música baixa no fundo, uma playlist que parecia ter sido feita para evitar qualquer tipo de entusiasmo. Você lembra daquela aula da professora Ilana? Aquela em que ela fez a gente escrever um diálogo sem narrador? Claro. Você fez um diálogo entre 2 personagens que não se falavam há 10 anos. Eu chorei lendo. Ele riu, surpreso. Você chorou? É, mas ninguém percebeu. Eu me escondia bem naquela época. Ele olhou para ela por um momento, como se estivesse lendo alguma coisa que ainda não compreendia. Depois disse: Eu queria ter falado com você. Ter te dito como eu me sentia. Mas eu travava. Sempre travo quando algo parece real demais. Eu entendo, ela disse. E era verdade. Ela entendia, porque era igual. Caio se aproximou devagar. O beijo aconteceu sem esforço, como se tivesse guardado por anos. Foi um beijo longo, sem urgência. Ele tocou o rosto dela com cuidado, e ela passou os dedos pela nuca dele. Quando se afastaram, nenhum dos dois disse nada. Apenas ficaram ali com a testa encostada, como se estivessem tentando memorizar aquele instante. Você quer ficar? Ele perguntou, com a voz baixa. Ela fez que sim. Dormiram juntos, mas não transaram naquela noite. Foi mais íntimo que isso. Dormiram abraçados, encolhidos sobre um cobertor velho. Quando ela acordou no meio da madrugada e o viu dormindo, pensou: ele é o mesmo, mas agora eu também sou outra. Nas semanas seguintes passaram a se ver com frequência. Jantares simples, filmes antigos, conversas longas que às vezes terminavam em beijos, outras em silêncios. Nenhum dos dois chamava aquilo de relacionamento, mas havia uma rotina, um cuidado, uma constância que parecia mais íntima que qualquer definição. Mesmo assim, havia algo sempre à espreita, um não dito, um ponto cego. Era Caio quem se afastava primeiro. Às vezes, depois de um dia bom, ele parecia sumir por dentro. Ficava calado, distraído, com o olhar perdido. Tá tudo bem? Ela perguntava. Tô só cansado, ele dizia. Mas não era só cansaço. Era um vazio que o engolia de vez em quando e que ele não sabia como explicar. Às vezes desaparecia por 2, 3 dias, sem mensagens.
Depois voltava com uma desculpa qualquer e Júlia fingia aceitar. Ela não cobrava, nunca foi de cobrar, achava que isso faria tudo desmoronar, mas aos poucos começou a doer. Uma noite, estavam na cama, lado a lado, após fazerem sexo pela primeira vez. Foi lento, cuidadoso. Ele olhou para ela com uma vulnerabilidade que ela nunca tinha visto em nenhum homem antes, e por isso mesmo ficou em silêncio. Você tá pensando no quê? Ela perguntou. Em você. Ela sorriu. Isso é bom ou ruim? Ele virou o rosto. É perigoso. Ela sentou na cama, cobriu o corpo com o lençol. Por quê? Porque eu gosto de você. Mas eu não sei se ser alguém bom para você. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: Eu não tô te pedindo para ser nada. Mas eu me cobro o tempo todo. Ela desceu da cama, foi até a janela. Estava quente e a cidade parecia viva mesmo aquela hora. A luz dos postes desenhava sombras na parede. Talvez você precise parar de pensar que vai estragar tudo. E se eu tiver já estragado? Ela não respondeu, porque no fundo ela também se fazia essa pergunta. O que ela sentia por ele não era leve, era um apego antigo, profundo, e isso a assustava. Ela nunca foi boa em perder. No dia seguinte, ele não mandou mensagem, nem no outro. Ela tentou esperar, pensou em mandar algo, depois decidiu não fazer nada. Até que no terceiro dia, à noite, ele apareceu. Bateu na porta do apartamento dela como se estivesse vindo de uma tempestade. Estava suado, com olheiras, como se não tivesse dormido. Ela abriu e antes que dissesse qualquer coisa, ele falou: Me desculpa. Por quê? Por sumir, por não saber ser leve, por achar que você merece alguém melhor, por não conseguir lidar com o fato de que eu sinto demais. Ela ficou parada, olhando para ele. Você me quer aqui? Ele perguntou. Ela abriu mais a porta. Entra. Capítulo 3. Mesmo assim. O quarto estava escuro, e o som do ventilador fazia um ruído constante e quase reconfortante. Júlia estava deitada, de lado, de costas para Caio, os olhos abertos. Ele respirava devagar, o braço solto por cima da cintura dela, sem peso, quase flutuando. Era fim de semana e não havia pressa para acordar, mas ela não dormia. Desde as 4 da manhã, sua mente revirava as conversas, os silêncios, os gestos que sempre vinham acompanhados de uma dúvida. Isso é o suficiente? Fazia 3 meses desde que ele apareceu de novo. Desde que entraram na vida um do outro como quem entra em casa em silêncio, sem pedir permissão. Havia afeto, havia rotina, havia desejo, mas havia também a hesitação. Júlia se perguntava o tempo todo se estava pedindo demais ou se estava aceitando de menos. Naquela manhã, Caio acordou e a beijou no ombro. Você tá estranha, ele disse, como quem comenta o tempo. Ela ficou em silêncio. Fala comigo. Ela virou devagar, o rosto sério. O que a gente é, Caio? Ele fechou os olhos por um instante. Precisa de um nome? Precisa de clareza. Ele se sentou, passou a mão no rosto. Eu gosto de você, Júlia, muito. Mas tem dias que eu acordo e não consigo levantar da cama. Tem dias que eu olho para o espelho e não sei quem eu sou. Eu tô tentando, mas eu não sei se vou conseguir ser constante. Não agora. Ela o observou. Ele parecia sincero. Não era sobre má vontade, nem jogo. Era sobre medo. Eu não quero perfeição, ela disse. Eu só quero saber se, mesmo com tudo isso, você escolhe ficar. Ele olhou para ela com uma expressão quase infantil, como se esperasse ser mandado embora. Como se no fundo já soubesse que seria. Eu fico, ele disse. Mas se eu for embora não é porque eu quero, é porque eu não sei como ficar direito. Ela assentiu. Foi até o banheiro,
Se olhou no espelho. Estava mais magra, mais cansada, mas também estava mais viva. 2 semanas depois, ele sumiu de novo. Dessa vez sem aviso, sem desculpa. A última mensagem tinha sido um emoji, uma risada. Depois, nada. Ela esperou 2 dias, 3, 5. Na sexta-feira à noite foi até a casa dele. Tinha um pressentimento. Bateu na porta, esperou. Quando ele atendeu, estava com a mesma camiseta de 2 dias atrás. Barba por fazer, olhos fundos. O cheiro no ar era de mofo, quarto fechado, noite sem banho. "Você tá bem?" ela perguntou num tom neutro. Ele não respondeu. Encostou a testa na dela. "Não fui embora", sussurrou. "Só apaguei um pouco." Ela não o abraçou. Ficou parada. "Caio, eu não posso ser o seu ponto de fuga. Eu me importo com você, mas eu também preciso respirar." Ele assentiu. Sem drama. "Eu sei." "A gente precisa de ajuda, Caio. Isso não é mais só sobre você." Ele ficou em silêncio. "Eu marquei uma consulta com uma terapeuta nova. Vou começar segunda. Você devia tentar também. Sozinho não dá." Ele assentiu de novo, quase imperceptivelmente. "Se você quiser, eu te ajudo a marcar." Ele a olhou. "Você ainda quer me ajudar?" "Quero, mas não às custas de mim." No mês seguinte, eles se viram só uma vez. Um café no meio da tarde, em um bairro neutro. Conversaram um pouco. Ele tinha começado terapia. Estava tomando os remédios certos, segundo o psiquiatra. Disse que estava tentando escrever de novo, pela primeira vez em anos. Ela falou sobre o novo projeto no trabalho, sobre como se sentia estranhamente aliviada por não estar mais ocupando o espaço de enfermeira emocional. Disse que sentia falta dele, mas de um jeito suportável agora. "E você?" perguntou por fim. "Sente falta de mim?" Ele sorriu com tristeza. "Todos os dias. Mas agora eu sinto do jeito certo, sem medo." Ela assentiu, olhou o relógio. "Preciso ir." Ele se levantou também. "Posso te dar um abraço?" Ela se aproximou, o abraçou forte. Foi longo, sem pressa. O tipo de abraço que sabe que pode ser o último, ou não. Quando se separaram, ele disse: "Eu tô aprendendo a ficar." Ela sorriu. "Eu tô aprendendo a ir embora sem me perder." Se olharam por mais um instante. Então ela virou e foi andando, sem olhar para trás. Naquela noite, sozinha em casa, ela tirou os sapatos, deitou no sofá e ficou ouvindo o barulho da chuva bater na janela. Pensou em Caio, pensou nela, pensou que talvez amar fosse isso, não salvar ninguém, nem se afundar por ninguém, mas continuar sentindo, mesmo assim. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu paz.